A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Amós, capítulo 7. Deus abençoe a nossa leitura e que tudo seja para a glória e honra do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amós, capítulo 7, a visão do gafanhoto, do fogo e do prumo. Isso me fez ver o Senhor Deus, e eis que ele fornava gafanhotos ao surgir o rebento da erva seródia, e erva e era a erva seródia depois das defindas as ceifas do rei, tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Isto me mostrou o Senhor Deus, e eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu: Senhor Deus, cessa agora, como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno, e o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também isso, e eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: Que vês tu, Amós? Respondi: Um prumo. Então me disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel daqui por diante já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo dos reinos. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, nem boeiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai, profetiza ao meu povo. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: A tua mulher se prostituirá na cidade, e os teus filhos e as tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra. Imunda e Israel certamente será levado cativo para fora da tua terra. Amós capítulo 8. A visão de um cesto de frutos. O Senhor Deus me fez ver isto, e eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou: Que vês, Amós? E eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim para que meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres, e todos os lugares serão lançados fora. Silêncio.
ouve isto, vós que tendes gama contra a necessidade de destruir os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais e o sábado, não abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o eva e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres, os podres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo, o refúgio do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as tuas obras para sempre. Por causa disso, não estremecerá a terra, e não se enlutará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á a toda com o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Sucederá que, naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha no meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Convertei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por meio único, luto cujo fim será como dia de amargura. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar em mar e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia as virgens formosas e jovens desmaiarão de sede, e os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o culto de Bezerbas. Esses mesmo cairão e não se levantarão mais. Amós capítulo 9. Os juízos de Deus são inevitáveis. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: fere os capitéis e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles. Nenhum deles fugirá e nenhum deles escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se não esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-lo-eis, e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, e ela os morderá. Se forem por cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os olhos sobre ele para o mal, e não para o bem, porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo, e abaixará como o rio do Egito.
Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abobada fundou na terra, o que é o que chama as águas do mar e as derrete sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito e de Caftor, os filisteus, e de que os sírios. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor, porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, vem sem que caia uma terra num só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem os encontrará. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantando-se das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possam o restante de Edom e todas as nações que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo aos que ceifa, e o que pisa as uvas, ao que lança semente, os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farei pomares, eles comerão o fruto. Plantá-lo-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancadas, diz o Senhor teu Deus. E assim finalizamos o livro de Amós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe.